João Fonseca venceu hoje a estreia do ATP 250 de Eastbourne, na grama inglesa, ao bater o belga Zoubergs, número 50 do mundo, por 6-7, 6-0 e 6-3. Num jogo que poderia ter sido até mais fácil, matado em 2 sets, caso o João tivesse aproveitado as oportunidades que teve no primeiro set, no qual, além de desperdiçar set point, desperdiçou também 3 breakpoints ao longo do correr da primeira parcial. Ainda assim, uma apresentação boa. Conseguiu se recuperar bem depois de perder um tie-break que poderia ter sido assim, razoavelmente traumático para outros tenistas. Controlou o jogo desde então, passou a aproveitar melhor as oportunidades, teve 3 breakpoints no segundo set, converteu os 3. No terceiro set, converteu mais 3 breakpoints dos 5 que ele teve. Outro ponto positivo no terceiro set é que, depois de ser quebrado numa cochilada, ele reagiu bem a isso, quebrou logo de volta o tenista belga e encerrou a conta em 6-3. Agora ele encara o top 5 Taylor Fritz, que aliás é também o cabeça de chave número 1 do torneio, jogo que deve ocorrer na quarta-feira, ainda sem horário definido. Taylor Fritz, que é um dos melhores jogadores de grama da atualidade, tem 4 títulos no piso, sendo 3 lá mesmo em Eastbourne e o ATP 250 de Stuttgart nessa temporada. Também coleciona 2 quartas de final em Wimbledon, 2 quartas de finais em Wimbledon. Será um jogo bem duro. Voltando à questão dos breakpoints e das chances, por que eu destaquei isso no começo? Porque eu acho que o que está separando, tenho convicção, que o que está separando o João de chegar ao top 30, top 20 é justamente aproveitar melhor as oportunidades. De acordo com o Tennis Abstract, site que tem um banco de dados bem robusto, o João Fonseca, no último ano, nas últimas 52 semanas, tem a terceira pior taxa de conversão de breakpoints do top 100. Ele aproveita cerca de 30% dos breakpoints que tem. Por outro lado, está entre os 10 que mais gera breakpoints. Na soma total, o João está em 35º daqueles que mais vencem games de saque. Ou seja, o fato de não estar convertendo os breakpoints tem sido um prejuízo muito grande para o João. Também não tem aproveitado alguns set points, até alguns match points. Foi o que o separou da vitória contra o Tommy Paul, na qual o João teve set point nos 2 sets, mas caiu 7-6, 7-6, e também o match point que teve contra Flávio Cobolli na primeira rodada de rally na semana passada, e também alguns outros jogos nos quais o João teve set points. Match points nem tanto, foi só nesse jogo contra o Cobolli, mas 7 points ele desperdiçou alguns em sets que ele acabou perdendo. E essas chances precisam ser aproveitadas para o João dar o próximo salto na carreira, que é chegar ao top 20. É o que está separando ele, É o que separou ele, por exemplo, de vencer um top 10 como o Tommy Paul, de vencer um top 15 na época como o Alex de Minaur, até o próprio Flávio Cobolli, que está próximo do top 20, e assim por diante. E quarta-feira, contra o Taylor Fritz, isso vai ser crucial. Por quê? Taylor Fritz é um sacador nato que dá pouquíssimas chances de quebra para o adversário. Inclusive, de acordo com os dados da ATP, Taylor Fritz é o melhor sacador do último ano, das últimas 52 semanas, com mais de 90% dos games de saque confirmados, inclusive na grama mais de 95%. Esse ano ele venceu Stuttgart sem ter sido quebrado e tendo apenas 4 breakpoints contra. Semana passada ele perdeu para o Corentin Moutet na primeira rodada do London's Queen's Club, mas também vinha do título, estava desgastado. Só que, por outro lado, é um cara com uma devolução bem frágil, muito alto, meio lento, não tem uma boa técnica de devolução, e nos games de devolução, os tenistas de elite, que são os tenistas que o Fritz joga contra, acabam conseguindo dominá-lo ou movimentando, mas ele compensa isso com
um saque muito bom e com um alto aproveitamento de breakpoints. Então, um jogo contra um cara desse que, além, né, de ser um bom sacador, ele tem uma excelente primeira bola, né? Aquela bola em seguida ao saque, ele define muitos pontos que não são definidos no saque com essa primeira bola. É um tenista também que, nas trocas em que ele começa comandando, ele dificilmente ele sofre o contra-ataque e se reverte a situação, porque ele tem uma bola muito reta dos dois lados, do forehand e do backhand, que neutralizam possíveis ataques e agridem muito o adversário. Por isso que ele é tão bom na grama, né? Essas bolas dele ficam muito baixas para o adversário rebater. Inclusive, ele também é um cara que em games de saque toma muito poucos winners, consegue fazer muitos, né? Consegue também ter um bom direcionamento, distribui bem a bola, principalmente com forehand, backhand regular, de vez em quando encaixa boas bolas, mas não é o golpe, principalmente na pressão, que o Fritz consegue definir os pontos. Mas está longe de ser um golpe ruim, pelo contrário. O backhand dele não o deixa na mão. Ele só não consegue agredir nos momentos de pressão como consegue com o forehand, né? No qual ele acha uns ângulos muito bons para quem bate tão reto, regular demais. E o saque, né? O saque é definidor. O segundo saque é excepcional, o primeiro saque demolidor. Não é à toa que nas estatísticas é o melhor sacador do mundo na atualidade, hein? Olha o tamanho do desafio do João. Jogando contra um tenista desse quilate, a conta ela se torna desse quilate e com esse tipo de jogo, a conta ela é difícil de ser fechada, ela é estreita, mas ela é, entre aspas, simples de ser definida. O João vai ter que sacar muito bem, não cogitar ser quebrado, assim como ele quase não foi quebrado nos dois primeiros jogos. Contra o Cobolli não foi quebrado e contra o Bergs foi quebrado apenas uma vez numa cochilada. E aproveitar as pouquíssimas chances que o Fritz vai dar no próprio saque. João está devolvendo bem o saque dos adversários, está pressionando o saque deles. Principalmente o backhand de devolução melhorou muito, está conseguindo fazer o contato bem na frente. Porém, a questão da taxa de conversão de breakpoints baixa é o que mais me preocupa contra um jogador como o Taylor Fritz. João, então, vai ter que ser preciso no saque, devolver o melhor que ele conseguir, tudo obviedade de novo, mas na grama o jogo é tão óbvio, principalmente contra um sacador. É óbvio, mas não quer dizer que seja simples, muito pelo contrário, né? É extremamente difícil você furar um bloqueio com um cara desse. O João me pareceu na movimentação para frente melhor, mas a movimentação lateral não tenho gostado muito na grama. Parece um pouco preso. Mas tem compensado isso usando bem o slide de direita. Também o backhand melhorou muito do Cobolli para cá. Não foi ruim com o Cobolli, mas hoje foi muito bom o backhand do João. O Fritz vai acelerar em cima do backhand do João. O Fritz adora sacar e atacar em cima da esquerda dos adversários e ele vai fazer isso contra o João. E o João vai ter que fazer como o Fritz, jogar bem agachado. O Fritz, apesar de grandão, o João também está com 1,88, mas o Fritz tem mais de 1,90. O Fritz consegue agachar bem, cara leve, né? Consegue jogar com o centro de gravidade bem baixo na grama. Observem principalmente o backhand. Joga bem agachadinho. O João vai ter que jogar agachado, porque as bolas do Fritz vão vir rasantes e o João vai ter que agachar bastante os joelhos. Algo que ele evoluiu bem da grama do ano passado para cá. Eu estou gostando, no geral, das duas atuações do João na grama. Eu acho que o Fritz é favoritaço ao jogo, né? Número 4 do mundo, 4 títulos na grama, tricampeão do torneio, vem de título, enfim, camisa pesada, jogo muito difícil de ser encarado na grama. Porém, dito isso, apesar, né, do 70-30 para o Fritz no favoritismo, eu acredito que é o tipo de situação que o João Fonseca gosta muito de enfrentar. Ele já desbloqueou, foi a primeira vitória na grama, acho que isso já vai dar uma tranquilidade para ele, vitória boa, o Bergs também vinha de final, como eu havia falado,
e agora vencer um top player, que é o que o João está precisando, porque ele tem batido na trave com vários top player, né? Ele venceu o Hurkacz, mas o Hurkacz estava fora do top 30, né, em Roland Garros. Mas escapou contra o Alex de Minaur e escapou contra o Tommy Paul. Tá, venceu, claro, o Rublev no começo do ano, mas eu digo que para dar uma esticada nessa atual fase, né, do saibro para frente, agora vencer um top vai ser, eu acho, que o que vai libertar o monstro da jaula. Então, se o João consegue vencer um jogo dificílimo desse contra o Fritz, eu acho que a coisa começa a ficar mais interessante. Eu acho que aí ele pode dar o próximo salto que ele precisa dar na carreira, que ele precisa dar não, né? Que ele vai dar, fatalmente precisa dar para essa expressão, né? Mas que ele fatalmente irá dar na carreira. Então eu acho que destravar isso, uma vitória contra o Fritz seria muito legal. João tem que jogar solto, sem responsabilidade, a responsabilidade está toda para o americano. E aí eu acho que é o tipo de jogo que o João gosta muito de jogar. Vai ser difícil, vai ter que ser muito providencial, porque vai ser um jogo de limites. E eu esqueci de falar, o lance é tentar aproveitar as chances que o Fritz porventura ceder no saque. Ser perfeito no saque. Ou então entrar sabendo que vai ter que vencer tie-breaks, algo que o Fritz tem feito muito bem e que o João na grama ainda não fez. Perdeu os 3 que jogou, né? Então, eu acho que a mentalidade que ele vai entrar é essa, ó, vou ter que aproveitar as chances. Se eu não aproveitar as chances, já está preparado para jogar tie-break. Porque um tie-breakzinho contra o Fritz é quase de lei, né? Então, pode ser que é isso, né? Do ponto de vista do jogo mental, que vocês tanto amam, eu acho que ele vai precisar estar preparado para isso. Aproveitar as parcas chances e saber que vai ter que vencer tie-breaks. E vencer tie-break é difícil, principalmente na grama, né? É muito difícil. Jogo, então, na quarta-feira, ainda sem horário. Transmissão que é certeza, é Tênis TV, aplicativo da ATP, aplicativo pago. E Disney Plus também, aplicativo pago, né, da ESPN. E, então, ainda não tem horário o jogo, mas deve sair aí na terça-feira à noite. Pode ser que mude se chover, mas no máximo na terça-feira, quarta-feira, sai a programação. Quarta-feira deve ser o jogo. Então, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo, hypem o vídeo e espero vocês na live para apoiar o jogo do João. Lembrando que amanhã tem live da Bia Haddad contra a chinesa Xinyu Wang, que vem, né, de final em torneio fortíssimo do WTA 500 de Berlim, vai vir. E tem um jogo que dificulta a Bia também, a tenista gosta de bater reto na bola. Vou ver se eu até gravo para complementar esse vídeo o pré-jogo da Bia. Valeu, gente. Então até amanhã, terça, até quarta no jogo do João Fonseca. Os brasileiros hoje foram eliminados no quali de Wimbledon. O Thiago Wilde perdeu para o Kukushkin. O Thiago Monteiro abandonou no segundo set contra um japonês que tem um nome muito complicado. E nesse momento que eu estou gravando, o Felipe Meligeni está jogando com Álvaro Guilhem Mesa, está um set na frente. Vamos torcer para ele fechar o set. E a Laura Pigossi enfrenta a Bianca Andreescu, ela mesma, está no quali. Quem diria, hein? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até.